Oi, gente, dando continuidade, na verdade eu vou fazer uma revisão sobre algumas propriedades que a gente já viu e vou falar sobre mais outros, alguns ensaios mecânicos. E aí, vamos começar. Então, quais são as características dos materiais, né? Nesse caso, os materiais metálicos. Materiais metálicos apresentam brilho e cor, então a gente consegue ver cores diferentes e brilhos. Então, se o material ele não apresenta um brilho, então a gente já considera ele não tão bonito, ou então não de tão qualidade. Então, o brilho muitas vezes também representa a qualidade. Então, o material, como tem um bom acabamento, ele vai ser brilhoso, tá? Se eles são condutores de eletricidade e de calor, então a gente utiliza bastante materiais para a condução de eletricidade e de calor, então seja para um fio, seja para panela, seja para um refrigerador, seja para um ventilador, um ar-condicionado, qualquer tipo de material que precise ou isolar ou conduzir. Então a gente também tem que escolher o material de acordo com as características que a gente quer do projeto. Densidade, dureza e ponto de fusão. Então a densidade vai importar em relação ao peso, né? Então se o material vai ser leve, então se eu tenho uma mesa que ela é feita de aço, ela vai ser bem mais pesada que, por exemplo, uma mesa que é feita de madeira, e aí no caso seria madeira de compensado, então seria bem mais pesado. Dureza, então dureza aqui no caso vai ser a resistência ao risco, então o desgaste, né? Então quanto mais duro for o material, mais difícil vai ser riscar e consequentemente mais resistente ao risco ele vai ser. Então você consegue ter uma vida útil melhor daquela peça, por exemplo. Ponto de fusão vai importar em relação ao uso do maquinário em fontes de calor. Então, se eu tenho, por exemplo, tubulações que vão passar vapor de água, então eu preciso que aquela tubulação resista à temperatura que é exercida pelo vapor, sei lá, 120, 130 graus. E aí, essa temperatura, o material da tubulação não pode, essa temperatura, por exemplo, fundir. Então ele não pode sair do estado sólido para o líquido, porque senão você não vai ter mais estrutura. Você vai ter que simplesmente ter material, vai sair do estado sólido para o líquido. Então você vai ter líquido, então não vai ser mais uma tubulação, vai ser um material, um banho, certo? E ductilidade e maleabilidade. Então, ductilidade, o material é capaz de ser deformado, então a gente consegue deformar ele diversas vezes. Então, quanto mais ducto for o material, mais a gente consegue deformar ele. E maleável também é uma deformação, só que aí é uma deformação que a gente consegue fazer, por exemplo, fios, a gente consegue fazer folhas muito finas, tá? Então aqui, o brilho e cor. Aí a gente pode ver que esses metais aqui existem várias cores diferentes. Então o ouro, ele é mais dourado, só que ele não tem tanto brilho quanto, por exemplo, o latão, que também é da mesma cor, mas apresenta um brilho um pouco melhor. E aí a gente desce pro bronze, que já é um pouco mais avermelhado e um brilho muito maior. E aí a gente sai pro aço, que não tem brilho nenhum, nesse caso, feio. E depois a gente vai pro chumbo, que é um pouco mais escuro e apresenta um pouco mais de brilho em relação ao aço. E aí lá em cima, o alumínio, já é um pouco mais brilhante do que, por exemplo, o ferro. Mas entre todos esses metais que têm cores cinzentadas, o prata, nesse caso aqui, é o que apresenta mais brilho entre os metálicos. E o cobre aqui embaixo, entre os materiais mais avermelhados. Então, os materiais metálicos, eles vão variar dessas cores. Então, tipo de um alaranjado, avermelhado, até um cinza escuro, certo? E aí, a gente consegue caracterizar só pela cor, observando de longe, que é um material metálico, não, por exemplo, um cerâmico.
E aí a gente consegue identificar, não, isso é feito de metal, isso aqui é feito de cerâmico, só pela cor. E a gente também às vezes consegue identificar pelo brilho. Então, não, isso aqui é um alumínio. Não, não é um alumínio porque é pesado, então vai ser um aço inoxidável. Então por aí a gente vai observando qual tipo de material daquela peça. E aí, na verdade, os metais, né, quando polidos, vão apresentar brilho quando vão refletir a luz. Então, materiais, por exemplo, esse aço aqui, que ele não está nem um pouco brilhante. Mas por quê? Porque ele já não tem mais o aspecto brilhoso. Mas se eu pegar lá e polir, lixar e polir, na verdade, ele pode voltar a ter o aspecto brilhoso, mas logo em seguida ele vai voltar a ficar enferrujado, ou seja, vai perder esse aspecto brilhoso. E aí, se o metal refletir todas as cores do aspecto eletromagnético, a sua coloração será prateada. Então, se ele absorve tudo, ele é prata. Então, é como esses materiais aqui: o prata, o ferro, o alumínio. Se o metal não refletir todas as cores desse espectro eletromagnético, ele refletirá a cor que não vai absorver. Então, seja ela amarelo, seja ela avermelhado e por aí vai, certo? E aí é condutividade elétrica de calor. Então, para ter uma boa condutividade elétrica, porque os elétrons apresentam uma grande mobilidade nas redes cristalinas, a gente já viu isso, comunicando o pulso elétrico com rapidez. Então, os elétrons conseguem atravessar todas essas redes cristalinas, ou seja, o CFC, CCC, dos materiais, muito rápido. Então, se consegue passar muito rápido, então significa que consegue transmitir muito rápido. Então, essa eletricidade passa rápido e esse calor também vai passar rápido, certo? E aí, a condutividade térmica vem pelos elétrons que transmitem energia de vibração dos íons positivos aos íons dos vizinhos. Ou seja, a quantidade elétrica e a quantidade térmica, elas estão relacionadas aos elétrons. Só que um é o elétron em si saindo, ou seja, é a eletricidade, e o outro é como eles saem, eles também produzem uma distorção nessas redes, e essa distorção causa as vibrações, e aí essas vibrações é que vão gerar o calor, certo? Então, geralmente, um material que é bom condutor elétrico também vai ser um bom material de condução térmica, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela dos materiais em relação à condutividade. E aí, no caso, a tabela azul e branca é a condutividade elétrica, e a tabela outra mais verdinha, cinza, na verdade, é a condutividade térmica. Então, aí a gente tem a prata, que tem uma condutividade de 62,5, quando a gente compara, por exemplo, lá com o ferro puro do outro lado, que é 10,5. Então, a prata, ela conduz muito melhor a eletricidade do que o ferro. Então, geralmente vão se utilizar em componentes eletrônicos, tipo computador, tipo celular. A gente vai utilizar esses materiais mais nobres, que são mais fáceis de conduzir a eletricidade do que simplesmente o ferro, certo? Então, a escolha do material, nesse caso, para os equipamentos eletromecânicos ou eletrônicos em si, vai se vir de acordo com essa condutividade. Então, quanto mais conduz, melhor vai ser. Ou seja, você consegue ter uma eficiência da sua máquina, tá? Já para o calor, então a prata também vai ter uma condutividade muito maior que comparar com o ferro. Então, a prata tem uma condutividade de 427, enquanto o ferro tem uma condutividade de calor de 80. Então, mais uma vez, a prata também vai ser conduz muito mais do que o ferro, certo? E aí, se você compara a prata com alumínio, a prata com cobre, então a prata e o cobre, eles têm
uma condutividade parecida, seja um valor tanto condutividade elétrica quanto condutividade térmica parecida, mas a diferença aqui está no preço. Então o cobre é mais barato do que a prata, então você se utiliza muito mais o cobre do que a prata, por exemplo, instalação elétrica. E aí, mas mesmo assim, o cobre ainda é um material caro. Então por isso que existem, né, as pessoas vão lá e roubam o cobre. E aí, quando eu comparo, por exemplo, vamos para cá para a condutividade térmica do ferro, que é 80, com a condutividade térmica do vidro, que é 0,8. Ou seja, o ferro, ele tem 100 vezes mais capacidade de conduzir calor do que o vidro. E o vidro é uma cerâmica. Então, por isso que o ferro a gente considera um condutor, porque ele conduz 100 vezes mais calor do que uma cerâmica, que a gente considera um isolante, que conduz 100 vezes menos. E aí, a madeira mais 10 vezes menos ainda, ou seja, comparado com o ferro, a madeira reduz 1000 vezes a sua condutividade, ou seja, um isolante bastante bom, assim como o ar e a espuma de poliestireno, que também é um polímero, certo? Então, por isso que a gente coloca cerâmicas, polímeros, até mesmo água como isolante, para que a gente tenha isolamento de calor. E aí a gente tem a densidade. Então a densidade varia bastante de acordo com o tipo de material. Então o ferro, zinco, ouro e chumbo podem ser classificados como materiais mais densos, enquanto o magnésio, alumínio e titânio são considerados poucos densos, ou seja, poucos, tem pouca peso por volume, né? Então, comparando aqui, o cobre, o ferro tem 7,86 partes por grama de centímetro cúbico, e aí o alumínio, por exemplo, tem 2,70, então muito menor do que o ferro. Então o alumínio é muito mais leve do que o ferro. Só que aí, ainda assim, nessa tabela, o magnésio é muito mais leve do que o alumínio. Só que aí o magnésio não tem tanta resistência, magnésio puro, resistência mecânica, quanto o alumínio. Então a gente utiliza muito mais o alumínio por conta disso. Tem preços relativamente, a densidade relativamente parecida, mas a resistência é muito maior do alumínio do que o magnésio. E aí, quando a gente compara o alumínio com o titânio, aí a densidade dobra, quase dobra, e aí a gente utiliza o titânio, por exemplo, em próteses, porque aí já é um material mais nobre, com resistência muito melhor e com a densidade baixa, e que também não tem reação no nosso organismo. Então a gente consegue colocar ele de boa no nosso corpo sem provocar nenhuma reação alérgica, que seria provocada com alumínio, com ferro, qualquer outro tipo de material. E aí a gente vê a dureza. A dureza, né, no caso, é a resistência do metal a resistência do metal à deformação plástica, mas também pode ser relacionada à resistência ao risco e à abrasão. Então, quanto maior for a dureza desse material, melhor vai ser a sua resistência à deformação plástica, certo? E aí a gente consegue, através desses ensaios de dureza, o Rock, o Brenner e o Morse, encontrar qual é a escala de dureza do seu material, saber se ele é muito duro ou se ele é pouco duro. E aí, geralmente, os metais são densos e duros porque eles apresentam partículas fortemente compactadas nessa rede cristalina. Então, por exemplo, o ferro fundido, ele é muito mais resistente, no caso aqui, dureza, da deformação plástica, do que o ferro, do que, por exemplo, as ligas de aço, certo? Então aqui na nossa tabela, por exemplo, o material A, ele é um material que apresenta dureza, alta.
Já o material apresenta uma dureza, o material B, baixa, certo? Então, o material se deforma muito pouco. Então, essa área aqui. Já o material B, ele se deforma isso tudo aqui. Então, ele é bem menos resistente à dureza, à deformação plástica, do que o material A. Então, o material A aqui é bastante duro. E aí, a gente tem aqui a escala de Mohs, que no caso, essa escala é para os minérios, certo? Então, a gente compara o talco, que é o material menos resistente, e o diamante, que é o material mais resistente. Então, aqui a gente tem as figurinhas do talco, do gesso, do calcário, do quartzo, do topázio, do diamante e por aí vai, certo? E aí a gente tem agora o ponto de fusão, que no caso, o ponto de fusão a gente precisa identificar para a aplicação desse material na nossa escolha de construção da nossa peça. Então, por exemplo, o mercúrio, o ponto de fusão é menos 38,87, ou seja, na temperatura ambiente, ele está sempre no estado líquido. Então, não existe condições de fazer uma peça mecânica, ou seja, uma peça sólida com mercúrio, porque ele nunca vai ser sólido a essa temperatura ambiente. Poderia utilizar, se fosse trabalhar com temperaturas abaixo disso, então, menos 100, menos 120, menos 150 e por aí vai. Já, por exemplo, a temperatura de fusão do tungstênio lá embaixo, 3.403,85 graus Celsius. Então, tungstênio, entre todos esses materiais, é o que maior tem um ponto de fusão, o que significa que a gente consegue aplicar ele em peças que precisam de resistência mecânica elevada e resistência à temperatura. Então, em aviões, por exemplo, que trabalha com baixas temperaturas e altas pressões, a gente consegue trabalhar com peças em automobilística, peças na indústria alimentícia, peças na indústria farmacêutica, tudo isso que trabalha com grandes temperaturas e que a gente não quer de jeito nenhum que o nosso material vire líquido, nossa peça, na verdade, né? E aí a gente entra na ductilidade e na maleabilidade. Então, a ductilidade é a propriedade que permite que o material seja estirado e se obtenha fios finíssimos, e maleabilidade é a capacidade de moldar e deformar o material. E aí essa distorção não rompe a ligação metálica, porque sua natureza não é direcional. Então a gente viu que as ligações metálicas são aquelas formadas por íons que estão em formato de nuvem, ou seja, você não tem uma ligação fixa, você tem uma atmosfera de íons. E aí, se você tem essa atmosfera de íons, você não tem como partir a ligação, né? E aí, por isso que você consegue deformar bastante, porque você não tem a ruptura, né, dessa ligação. E aí, se você não tem a ruptura dessa ligação, consequentemente, vai ser mais difícil de você, por exemplo, quebrar o seu material, certo? Então, aqui a gente tem foto de um lado fios de ouro. Então, o ouro ele pode ser dúctil e maleável, então eu consigo fazer fios e folhas. E aí a gente vai para as propriedades em si, depois da revisão. Então, como a gente consegue determinar as propriedades mecânicas? Através dos ensaios mecânicos. E aí esses ensaios, eles são ensaios destrutivos, certo? Na sua grande maioria. Mas também podem ser ensaios não destrutivos. E aí a gente utiliza o corpo de prova, né? Então a gente precisa
pegar aquele tipo de material que eu desenvolvi e construir um corpo de prova nas dimensões e formas de acordo com as normas técnicas, certo? E aí a gente precisa seguir essas normas técnicas para a confecção, porque aí a gente consegue identificar qual seria essa, por exemplo, a dureza do meu material comparado com os outros materiais. Qual é a resistência mecânica do meu material comparado com os outros. Qual é o meu modo de elasticidade do meu material comparado com os outros. Então a gente precisa fazer ensaios, precisa seguir essas normas para a gente conseguir de fato quantificar e qualificar nosso material. Então, por exemplo, primeiro a gente tem que saber a natureza das cargas. Então, primeiro a gente tem a atração, que é basicamente você puxar a extremidade do seu material. Compressão é você comprimir essas extremidades. Cisalhamento, então você vai colocar, por exemplo, cisalhamento vai acontecer em parafusos, em pinos, em rebites, por aí vai. Então são forças como força de tração, mas submetidas em peças diferentes na peça de união. Então a peça de união vai simplesmente cisalhar ali no meio. Flexão, então simplesmente fazer tem uma viga em apoio e colocar uma carga no centro e ver, né, a flexão dessa viga. E a torção acontece geralmente em coisas que têm giro, ou seja, eixos que são apoiados por mancais. E a gente tem os tipos de solicitação, tipo força lenta ou estática, que vai ser aplicada no raio de tração, força rápida, que é a força de impacto, que a gente também vai ver, ensaio de impacto, força variável, que pode ser a vibração, se vai apresentar trincas, entalhes, defeitos de fabricação, sua peça, e altas temperaturas. Então, pode acontecer oxidação e modificação de propriedades. Então, por exemplo, a gente viu já no diagrama de ferro e carbono que quando a gente aumenta a temperatura de uma liga de aço, ela, por exemplo, ela sai de CFC para CCC, depois vai para CCC, CFC, CCC, de acordo com a faixa de temperatura que você submeteu sua liga. Então a gente tem aqui um ensaio de tração, que no caso a gente tem essa máquina, né, como se fosse uma prensa gigante, e aí a gente coloca o nosso corpo de prova submetido à parte base fixa e a parte de cima móvel. Então a parte de cima se movimenta, vai esticando, e aí você consegue encontrar o alongamento da seu corpo de prova. E aí, no caso aqui, o corpo de prova é cilíndrico, então a gente tem as dimensões do diâmetro da cabeça, do diâmetro interno do corpo, do comprimento do corpo, o raio formado para fazer essa curva entre a cabeça e o corpo, o tamanho, e por aí vai. E aí a gente vai ter que destruir a peça, então sai indestrutível, e esse corpo de prova é padronizado por normas. Dependendo do tipo de material, aí vai sair de um corpo cilíndrico, por exemplo, uma seção retangular. Então aqui a gente tem a formação, né, da curva, a tensão da formação dos materiais metálicos. Então a gente observa no início o material se estica como se ele fosse uma mola, e aí depois ele entra na segunda figura, ele já está um pouco maior o comprimento, ou seja, ele já alongou, né? E aí depois ele entra na seção de extinção, ou seja, a seção transversal dele começa a reduzir, continua a reduzir porque a carga está sendo lá aplicada, até que chega uma hora que ele parte. Então a gente tem essas duas figuras, uma que é minha peça menor, ou seja, o meu L0 inicial, e meu L final já é maior do que o meu L0, e eu tenho uma extinção na minha seção transversal. Então, se eu aplicar a fórmula tensão é igual a força sobre área, eu vou saber qual é a tensão aqui para colocar no meu gráfico. E aí a gente tem, por exemplo, aqui nessa figura, o
a corpo de prova azul, que já é um polímero. Então, o ensaio de tração em um polímero já vai ser bem diferente da curva de um material metálico. Então, o material, a gente tem toda essa extensão da nossa figura se alongando, ou seja, deformação plástica. E aqui a gente já tem diferente. Então, a figura já é um material frágil, ou seja, não tem deformação. Seriam as cerâmicas ou ferros fundidos. E aí, depois a gente tem os plásticos. E aí, os plásticos já têm uma deformação bem maior do que os materiais frágeis. Já os elastômeros, que estão também juntos do grupo dos polímeros, tanto o plástico quanto o elastômero são polímeros, certo? Mas plásticos são mais, vamos dizer assim, mais resistentes, ou seja, não se deformam tanto. Já o elastômero, ele se deforma demais e não tem nenhuma resistência, tanto porque ele está bem baixo na tensão, ou seja, a tensão aplicada nele é muito baixa e ele já se deforma bastante. Então, o plástico não, você precisa aplicar uma tensão, por exemplo, 32 megapascal para ele começar a se deformar. Comparado com o material frágil, você precisa aplicar uma tensão maior de 60 megapascal para ele simplesmente fraturar. Então, o ensaio de tração, a gente consegue ter informações diferentes para cada tipo de material. Então, aqui a gente tem materiais cerâmicos, que vão ter esse comportamento frágil, ou seja, vão ter só essa área, não vai existir deformação. E a gente tem as características das fraturas dúcteis, ou seja, os materiais dúcteis podem se fraturar de formas diferentes. Então, o material dúctil pode se fraturar com essa região laranja, ou seja, fazendo uma ponta, e aqui seriam materiais dúcteis demais, então poderia ser cobre, alumínio. Já a fratura semidúctil já são para as ligas de aço, que é essa fratura aqui que está no cinza. E os materiais frágeis, que são os azuis, que não existem a redução da seção, eles simplesmente fraturam, que é esse mais cinza escuro aqui. Então, quando eu comparo esse cinza claro com esse cinza escuro, só pela forma de fratura eu consigo identificar que tipo de material é. Então, o primeiro, esse cinza claro, é um material dúctil porque apresentou restrição na seção. E esse material, o segundo, o cinza mais escuro, não tem restrição da seção transversal. Ou seja, ele simplesmente fraturou, fez uma fratura frágil. E aí os ensaios de instalação. Aí no ensaio de tração a gente consegue obter todas essas informações. O modo de elasticidade, ou modo de Young, que é o Ezão, a tensão de deformação no ponto de escoamento, tensão máxima, tensão de deformação de ruptura, ductilidade do material, resiliência e tenacidade. Então, a gente tem aqui o gráfico, a gente consegue observar na fase elástica, que é até o ponto A fase plástica, que é a partir do ponto A até o ponto C. E aí, onde tem essa linha, é o escoamento. Então, a gente sempre vai trabalhar com os materiais abaixo desse ponto, dessa tensão de escoamento, para que evite que o material venha a falhar, venha a fraturar e a quebrar. Então, a gente sempre até as tensões, né, de projeto, ou seja, quando a gente vai projetar uma máquina, são tensões abaixo das tensões de escoamento. Já se eu quero deformar minha peça, ou seja, eu quero construir uma peça diferente a partir de uma peça nova, então eu quero utilizar o processo de fabricação de conformação plástica, então eu não tenho que passar obrigatoriamente nessa região de escoamento. Então eu tenho que deformar plasticamente o material. E aí, quanto maior for essa região de deformação plástica, mais eu consigo deformar meu material sem ele fraturar. Ou seja, eu consigo fazer peças e chapas muito finas antes delas simplesmente partir. E aí, a resistência à tração vai ser o limite máximo de tensão, né, do seu material. E aí, é o máximo que o seu material suporta de tensão antes de quebrar. Então, o limite de resistência à tração, ele vai ser como se fosse a segunda
tensão máxima que você pode aplicar no seu projeto antes que o material quebre, tá? E aí as deformações plásticas, e elásticas e plásticas. Então, a deformação elástica precede a deformação plástica, então vem antes, é reversível, então aquele sistema máximo mola, né? Então você aplica a tensão, a mola reduz, você solta a tensão, a mola estende. Desaparece quando a tensão é removida, então é praticamente proporcional à tensão aplicada, então obedece à lei de Hooke, que é exatamente a lei das molas. E a deformação plástica, uma vez que você aplicou tensão suficiente para passar desse limite de escoamento, você deformou plasticamente seu material. Uma vez deformado plasticamente seu material, você não consegue mais voltar para o estado original. E aí, para você voltar para o estado original, simplesmente tem que pegar o seu material e colocar como sucata, e levar lá para outro forno, para ele ir fundir. E aí você solidifica de novo e faz todas as etapas novamente até você ter o seu material novamente, certo? E aí, por isso que você, uma vez uma peça, você tem lá um eixo, deformou, você não pode simplesmente dar batidinhas para voltar para o aspecto original. Ele visivelmente vai estar com aspecto ok, mas ele internamente, a microestrutura dele e a característica da resistência mecânica dele não vai ser a mesma, e aí consequentemente você vai colocar para uso e ele vai quebrar. E aí a gente tem, né, essas áreas, então o material deforma plasticamente, depois elasticamente, depois pode vir a deformar plasticamente. E aí a gente tem aqui o limite de escoamento, certo? E aí esse limite de escoamento não vai ser muito nítido pelo ensaio de tração. Então às vezes você faz por convenção. Então, por exemplo, materiais metálicos vai ser 2% o seu escoamento, 0,2%. Materiais polímeros, 0,5%. Cobre suas ligas, 0,5%. Cerâmicos, 0,1%. Então, ligas metálicas duras, 0,1%. Então, mais uma vez, materiais mais duros vão ter um escoamento menor, limite de escoamento menor. E aí o modo de elasticidade a gente consegue encontrar através da reta, que é a área de deformação elástica, e aí a gente aplica a equação para calcular esse modo de elasticidade. Se souber a angulação da curva, utiliza a tangente desse ângulo para calcular, ou simplesmente utiliza essa fórmula, que modo de elasticidade é a variação de tensão sobre a variação de deformação. E aí a gente consegue calcular esse E. E aí a gente tem ductilidade, que é, no caso, a medida de extensão de deformação que ocorre até a fratura. E aí ela vai fornecer ao projetista um grau, né, segundo o qual a estrutura irá se deformar plasticamente antes de fraturar, quanto vai se deformar antes de fraturar, especifica o grau de deformação possível, permissível durante as operações de fabricação. Então, caso você quer fazer com formação plástica, por exemplo, estampagem, extrusão, rastreamento, por aí vai. E aí os materiais frágeis, a deformação vai ser fratura, ou seja, não se deforma plasticamente, ele vai se romper. Lembrando que isso aqui é tudo uma revisão da aula que a gente já viu, tá? E aí, tenacidade é a capacidade do material de absorver energia mecânica até a fratura. Então, basicamente, é a área sobre a curva. Então, esse B é um material frágil. Essa linha azul é material frágil, ou seja, tem uma área muito menor do que o material dúctil, que é a área vermelha, que tem uma área muito maior. Então, os materiais dúcteis, eles têm uma tenacidade maior, ou seja, eles absorvem mais energia de vibração, energia, por exemplo, de impacto. Então, os materiais azuis, que são os frágeis, eles não vão absorver tanta energia assim de impacto ou de vibração. Então, por isso que você não pode bater em cerâmica, bater em materiais ferros fundidos, por exemplo,
eles não podem exercer vibração sobre essas peças, porque elas vão vir a fraturar. Aí a resiliência é a capacidade de um material absorver energia quando ele é deformado elasticamente e depois, com o descarregamento, essa energia é recuperada. Então aqui a gente tem a resiliência de material metálicos e a resiliência de materiais cerâmicos, por exemplo. Então também vai ser essa área dessa curva. Então quando a gente compara a resiliência do material metálico, só na área elástica vai ser parecido com a resiliência dos materiais cerâmicos, então, por exemplo, alumínio. Já vai ser diferente quando compara com vidro, por exemplo. E aí, essa energia de resiliência é como se fosse energia de tenacidade, só que a gente só considera a parte elástica, ou seja, a parte que não tem deformação, certo? Então essa energia entrou no material e ele não se deformou plasticamente, e aí depois que ele transmite essa energia depois para o ambiente. Então essa energia não fica dentro do material, ele simplesmente dispersa ela para fora. Vamos ver um vídeo sobre o ensaio de tração. Então aqui a gente tem a máquina, né? O ensaio, e daqui a pouco esse corpo de prova vai começar a estirar. Já dá para observar que já aumentou o corpo de prova, já esticou e continua esticando. E é um ensaio lento, tá? Pra gente não ter erros na construção do gráfico. Aí essa parte é bem lenta mesmo, mas depois quando ele entra na tensão máxima, e aí a linha ali no meio já começa a mudar. Quando ele entra na área de extensão, então já começa aqui o meio, ó, já começa a reduzir. Então já começa a fazer a extricção da seção. Daqui a pouco ele vai partir. Então a fratura semidúctil. Partiu. Então a gente vai ver as propriedades dos materiais cerâmicos, que aí no caso tem uma aplicação bem limitada dos materiais cerâmicos, né? A gente não utiliza tanto assim nos componentes mecânicos a cerâmica. E aí, por quê? Porque não tem deformação plástica, ou seja, o material não avisa quando ele está prestes a quebrar, ou seja, não se deforma, não causa nenhum outro tipo de defeito, simplesmente quando ele apresenta o defeito ele já está quebrado, então você tem que obrigatoriamente trocar aquela peça naquele momento que apresentou o defeito, porque senão não vai funcionar.
Já os materiais metálicos não, tem a vantagem deles, eles apresentam, tô quebrando, olha, vou quebrar, mas ainda funciona, ainda deu tempo para você planejar a sua manutenção, e por aí vai. E aí a principal desvantagem, né, no caso seria essa fratura, que aí essa fratura, não só a peça pode fraturar, como essa fratura pode voar pedaços e no seu maquinário, consequentemente machucar outras partes da sua máquina. E aí no caso você vai ter a propagação dessas trincas de forma muito rápida, e é por isso que o material se deforma daquele jeito, ou seja, tem esse aspecto aqui do cinza escuro. E aí, porém, elas vão apresentar uma resistência mecânica muito maior em relação à compressão do que os materiais metálicos, certo? Então, um fator aqui, por exemplo, de 10. Então, a resistência à tração, compressão de materiais cerâmicos é muito maior do que a resistência à tração de compressão, resistência à compressão de materiais metálicos. E aí o comportamento, não conseguimos avaliar muito bem os materiais cerâmicos pelos ensaios de tração, então são elaborados outros tipos de ensaio para esses tipos de materiais. E aí é difícil, por exemplo, pegar uma cerâmica, quer dizer, não é difícil, é impossível fazer os arcos, fazer redução de diâmetro, por exemplo, não vou usinar uma cerâmica, né? É difícil de prender e segurar esses materiais frágeis, porque eles vão ter o aspecto que você não consegue, por exemplo, prender, utilizar lá uma prensa para fornecer a capacidade adequada, então eles ligeiramente tem que ficar meio livres, você não consegue prender. E as cerâmicas falam após a deformação basicamente de 0,1%, ou seja, muito rápido. Só que você precisa aplicar uma tensão muito alta também. Então, a gente faz os ensaios, um ensaio de flexão nas cerâmicas. E aí, a gente vê o modo de ruptura dela na flexão, que é como se fosse o G. Acho que é o G. A gente consegue encontrar o módulo de elasticidade também, o modo de resiliência e o modo de tenacidade nesses ensaios. Então a seção pode ser circular, pode ser retangular. Então você pega a sua barra, apoia entre dois apoios, né? E no meio você aplica uma força. E aí esse ensaio você consegue obter todas essas informações. Então aqui a gente tem um gráfico onde a gente compara um óxido de alumínio com um vidro. E aí o vidro tem uma resistência à compressão muito menor do que o óxido de alumínio. Então a gente não utiliza, por exemplo, vidro em componentes mecânicos. Então não se faz engrenagem de vidro, não se faz apoio de vidro, não se faz nada de vidro nos maquinários mecânicos, certo? Industriais. Mas se faz dióxido de alumínio, se faz dióxido de titânio, se faz óxido de lítio, acho que é lítio, e por aí vai. Então a gente consegue utilizar os óxidos que são bem mais resistentes à compressão nos maquinários, nas peças que podem simplesmente fraturar, não precisam se deformar, ou de apoio, então suporte de carga, certo? Vamos ver um vídeo sobre. 1, 2, 3 e já. Então aqui a gente tem a viga, o material cerâmico, que está sendo flexionada pela parte de cima, e a parte de baixo a gente tem esse medidor, o relógio comparador, que é a pressão em cima
eles estão conseguindo medir com o manômetro embaixo e daqui a pouco vai ter só um estalo, teco, que vai ser quando o material vai fraturar. O partiu já. Não sei se vai dar certo. Pode abortar já. CP4. Então, CP4 é a classificação desse material. E aí a gente tem a resistência ao impacto. E aí a capacidade desse determinado material de absorver energia de impacto está ligada à sua tenacidade. Ou seja, você precisa ter uma tenacidade boa para conseguir absorver energias de impacto, ou seja, esforços de impacto de porrada. E aí vai estar ligada também, né, com a resistência da ductilidade do material. Então, o material que tem uma resistência ao impacto, ele é mais dúctil, certo? E aí, esse ensaio de resistência ao choque dá informações nessa capacidade do material de absorver essa energia, absorver e dissipar essa energia, e com o resultado do ensaio de choque, obtém energia absorvida pelo material até a fratura. Então, você consegue identificar o comportamento dúctil frágil do seu material. Então, você basicamente vai ter um corpo de prova. Você vai ter lá essa barrinha, nessa parte laranja, que vai estar apoiada por dois apoios, e aí você vai ter que fazer um entalhe, porque sem o entalhe e o pêndulo for lá bater, você não consegue destruir. Então você precisa já destruir o seu material, deixar só uma seção fina, para que quando o pêndulo venha, ele consiga partir, certo? Então, se você deixar ele inteiro, ele não vai partir nunca. Então, o seu ensaio de tração de impacto vai durar a vida inteira. Então, a gente faz entalhe. E esses entalhes também são de acordo com o tipo de material, de acordo com a norma. Então, você vai lá, material aço, que tipo de entalhe eu tenho que fazer? Qual é o tamanho desse entalhe? Qual é a profundidade dele? Qual é a espessura que eu tenho que deixar na minha chapa para fazer o teste? E aí, você tem essa curva, né, do ensaio de choque. Então você tem a resistência do impacto, e aí você consegue calcular essa energia de impacto por unidade de espessura ao longo do entalhe, com os corpos de prova entalhados, e por unidade de área de seção resistente ao corpo de prova. E aí, no caso, esse ensaio de resistência a choque caracteriza o comportamento dos materiais quando essa transição de dúctil e frágil em função da temperatura, também é bastante importante. Então, você pode variar a temperatura do seu corpo de prova e saber se o seu material vai deixar de ser dúctil e vai passar a ser, por exemplo, frágil. Então, a gente tem aqui no gráfico energia de ruptura por temperatura. Então, materiais frágeis, a energia de ruptura é baixa, a uma temperatura baixa. Já os materiais que têm um comportamento dúctil frágil, eles vão ter uma absorção de energia muito maior, a temperaturas maiores. E materiais que falham dúctil, você vai ter uma energia de impacto tremenda, ou seja, lá na ponta da minha curva, e com temperaturas maiores também. Então a gente tem uma faixa de transição de temperatura do material que ele pode sair de frágil para dúctil. Então eu posso trabalhar também com isso. Então, por exemplo, se eu estou lá na minha tubulação e aí o meu aço, ele, a temperatura ambiente, ele é bastante frágil, mas aí eu vou passar lá meu vapor, vai ter um vapor passando, por exemplo, no trocador de calor. Então tem vapor aqui passando por aqui, tem por esse lado, tem
água passando pelo outro. Então eu preciso que o meu material se comporte bem nessas duas temperaturas, seja calor e frio. Então eu preciso trabalhar nessa faixa. Então o material precisa ser frágil ducto, ele não pode ser simplesmente só frágil e nem simplesmente só ducto, porque ele trabalha em duas temperaturas. Por exemplo, peças que, um forno, uma panela que vai ser despejada lá o líquido que vem do alto forno, ou seja, o ferro gusa lá. Muito calor, muito calor. Então o material precisa ser resistente. Então ele precisa absorver essa energia que pode vir a ocasionar. Só que nesse caso aí não tem energia de impacto, né? Porque simplesmente é só o líquido sendo despejado. Mas aí, por exemplo, se... Deixa eu ver algum maquinário que trabalha... por exemplo, minhas matrizes de forjamento. E aí eu faço com temperaturas altas. Então, o material ele vai estar aquecido. Então, vai ter uma temperatura boa. Então, essa minha matriz ela não pode ser frágil. Ela tem que ser resistente. Mas ela também não pode ser dúctil, porque na hora do impacto ela não pode se deformar. Então, ela tem que ser frágil, mas ela tem que absorver a energia suficiente. Então, ela tem que ter dureza, mas precisa... Nesse caso, frágil eu falo porque se a deformação, né, o tipo de deformação de ruptura é frágil, então significa que o material é duro. Então, o material duro precisa ser duro àquela temperatura e não pode se deformar, porque aí, ao invés de eu deformar o meu material lá, eu vou deformar a minha matriz, certo? Então, vamos ver um vídeo. E aí a gente entra os polímeros. Polímeros são frágeis em temperaturas abaixo de temperaturas, porque existem a rotação dos átomos da molécula que requer energia térmica. Ou seja, a gente não consegue aplicar polímeros em peças, em maquinários que trabalham em baixas temperaturas, certo? Ou seja, na indústria de produtos alimentícios, produtos farmacêuticos, por aí vai. Certo? E aí a maioria dos polímeros apresenta a transição ducto frágil, que é geralmente abaixo da temperatura ambiente. Então a gente tem esse gráfico, né, do ensaio de impacto. Então a gente tem a temperatura pela essa energia, né, de impacto. Então os materiais dúcteis, que é a parte de baixo aqui, eles têm essa energia de impacto muito baixa, mas aí quando eu atravessa uma temperatura de transição, ele passa a ser frágil para dúctil, certo? E aí no caso aqui é de um nylon, polímero de nylon, que tem sendo aplicada a variação de temperatura para o ensaio de impacto. Então também é importante você saber a energia de absorção, ou seja, a resiliência do seu material, a tenacidade do seu material e a temperatura que você vai aplicar esse material, porque o seu material ele também vai apresentar comportamentos diferentes de acordo com essa temperatura, certo? E aí, os materiais cristalinos, que no caso seriam os CFC, eles vão ser dúcteis, não vão apresentar essa transição ducto frágil. Já os materiais CCC, eles vão apresentar a transição frágil para ducto em função da temperatura. Então a gente tem aqui esse gráfico, energia absorvida em relação à temperatura. Então materiais de alta resistência não vão ter uma variação de energia absorvida independente da temperatura. Já lá os materiais CFC, eles também não vão ter uma energia de impacto
absorvida diferente em relação à temperatura, só que quando se compara o material CFC com o material de alta resistência, os materiais CFC, que são bastante dúcteis, conseguem absorver energia, um valor muito maior do que os materiais de alta resistência, que não conseguem absorver energia, a energia é muito baixa, ou seja, materiais que fraturam frágil. Já os CCC, eles vão poder mudar a característica, então eles começam com o material de alta resistência, ou seja, não absorve nenhuma energia, mas aí eu vou dando calor ao meu material, vou dando calor e ele vai modificando a sua capacidade de absorver energia. E aí, quanto maior for essa minha temperatura, maior vai ser a energia, a capacidade de energia absorvida desse meu material. E aí, por hoje é só.